Olá, seja muito bem-vindo. Você está no canal Conexão Evangelística, seu canal do estudo bíblico. E hoje vamos continuar estudando João capítulo 18. Mas antes de iniciar, desde já te convido, se você ainda não é um inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho. Assim você não perderá nenhum vídeo, né? Todos os vídeos você receberá então a notificação. E hoje será a parte 2 de João 18. Mas antes de iniciarmos de fato a leitura, gostaria de convidar você também para orar, né? Vamos entregar este momento, vamos entregar esse estudo a Deus, né? E pedir que Ele venha abrir o nosso entendimento. Então, convido você a orar comigo nesse momento. Deus, neste momento eu quero te agradecer, Pai, por este momento de estudo, este momento reservado, Pai, para Ti, para estudar a Tua palavra, Deus. Somos gratos a Ti, Senhor, por cada instrução, por cada palavra que o Senhor deixou para nos instruir, para guiar a nossa vida. Pai, somos gratos pelo Teu amor, somos gratos pelo sacrifício de Jesus na cruz por nós. E nesse momento, te convidamos o Espírito Santo para que esteja conosco neste momento de estudo, para que o Senhor venha trazer revelações do alto, que os nossos ouvidos espirituais sejam abertos, que venhamos ter a compreensão, ó Deus, da Tua palavra, Senhor, que é a verdade. Então, Pai, desde já, que o Espírito Santo visite cada casa, cada pessoa, cada lugar que se abriu neste momento para aprender mais de Ti, para estudar sobre a Sua palavra. No mais, Senhor, só tenho a Te agradecer por mais um dia, por mais um estudo, por mais essa oportunidade, Senhor, de aprender mais sobre Ti. Desde já, fica conosco, abençoa cada casa, cada lar que está aqui reunido hoje para aprender, para estudar. Desde já eu Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. E aqui eu vou fazer para vocês um breve resumo, né, antes de iniciar, porque que esse capítulo em particular eu estou dividindo ele, né, em mais vezes, justamente para que nós possamos pegar todos os detalhes, né? Eu estou fazendo de 10 em 10 versículos, às vezes eu pego o capítulo e levo o capítulo todo no estudo só, mas dependendo da necessidade, se é um capítulo que tem muita riqueza, né, de conteúdo, muito detalhe importante, então eu vou fazendo por partes, tá bom? Então, se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E temos aqui a sequência de estudos desde o livro de João, do capítulo 1 até o parte 1 do 18. Hoje nós vamos fazer a parte 2, mas eu vou fazer aqui um breve resumo, então, para você que perdeu aí. O livro de João, ele vai ter vários eventos, né, significativos em torno da prisão, do julgamento de Jesus. Esse capítulo inclui, né, a traição de Jesus por Judas, que já está aí no capítulo anterior, né, que já está aí no estudo anterior. E vamos ver também, né, a prisão feita pelos soldados romanos. Nós estamos justamente abordando exatamente esse tema. Vai ter a negação de Jesus por Pedro, que nós vamos ver agora na parte 2 do capítulo 18, né? E começa esse capítulo justamente com a traição de Judas, que lidera ali um grupo de soldados e oficiais para prendê-lo no jardim de Getsêmani. E esse evento ressalta a realidade da traição, da oposição que Jesus enfrentou ali durante o seu ministério terreno. Também vem destacar, né, a importância de permanecer fiel a Deus diante da adversidade e da traição. Então, aqui é incluso também, né, a negação de Jesus por Pedro,
ao qual ele nega conhecer Jesus 3 vezes. Hoje nós vamos ver a primeira vez, né, que Pedro nega. Então, por isso que eu estou indo bem por partes, que eu quero explicar essa questão do galo cantar, e enfim. Então, sem mais, vamos dar início então aqui em João, capítulo 18. No estudo passado, eu fiz a explicação do versículo 1 ao versículo 10, para você que está aí acompanhando, que gosta de anotar, que acompanha com a sua Bíblia, né? E temos aqueles também que gostam apenas de ouvir. É só para que vocês se situem de onde a gente vai começar. Então, a partir de agora, eu vou começar no versículo 11. O versículo 10, né, a primeira parte, fala ali da parte que Judas traiu Jesus, os guardas estão ali, né, e Pedro ele saca a espada e ele fere ali então a orelha do servo, né, do sacerdote. Então, a primeira parte ela é todinha explicando sobre isso e nós vamos dar então aqui a sequência. Pronto. Eu vou começar do 11, mas eu vou ler aqui já que está na tela o 8. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscai a mim, deixai a ir estes. Então, Jesus aqui está respondendo, né, quando os guardas, os soldados chegam ali, aquelas pessoas, né, o servo do sacerdote chega ali. Jesus já fala: a quem procuras, né? Se sou eu, deixa esses que estão comigo ir embora. Versículo 9: para que se cumprisse a palavra que tinha dito: dos que me destes, nenhum dele perdi. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Então, aqui eu vou já parar no versículo 11, que é o primeiro de hoje, na verdade, para já fazer a explicação. Então, nós vemos aqui que Pedro, né, ele se precipita, ele quer agir ali na força do braço, né? A gente vê a diferença entre Pedro e Jesus. Ao atacar o guarda, o Simão Pedro colocou impetuosamente em prática a sua própria vontade. Então, Pedro foi lá, ele não pensou se era certo ou se era errado, ele agiu ali no impulso, né? E fez ali a sua vontade. E Jesus, ao contrário disso, submeteu-se voluntariamente à vontade de Deus. Então a gente vê que um desembainhou a espada da sua própria vontade e o outro bebeu o cálice da vontade de Deus. Olha que paralelo interessante, né? Enquanto Pedro ali estava fazendo a sua vontade, ele tira a espada e vai fazer ali a sua vontade. Jesus ele estava se preparando para tomar do cálice da vontade de Deus. Então, outra tentativa de Pedro mudar os planos de Deus na vida de Jesus. Então, cortando-lhe a orelha direita, né, que ele cortou ali do servo, Jesus usou de misericórdia e restaurou a orelha do servo do sumo sacerdote que Pedro havia cortado. E Jesus faz o mesmo em nossa vida quando nós agimos precipitadamente. Ele cumpre seus propósitos a despeito de nós. Então, nós servimos a um Deus, né? Nós somos chamados para ser uma cópia de Cristo. Eu e você. Você fala: eu sou cristão, eu sirvo a Jesus, eu sigo Jesus, eu acredito em Jesus. Então, a gente tem que se parecer, né, com quem a gente segue, com quem a gente serve, com quem a gente anda. E eu comentei isso no capítulo passado. Humildade. A humildade é aquele que
pensa menos em si, ele vai pensar menos em si e vai agir em favor do outro. E Cristo é aquele que entrega a vida em favor do próximo. Nós somos chamados a ser discípulos de Cristo. Então, aqui é como se Jesus falasse: ei, guarda a espada. Eu vou enfrentar essa situação, não é para mim não, é por vocês. Foi para essa hora que eu vim. Foi para isso que o Pai me mandou, foi para isso que eu vim, é para isso que eu tô aqui. Você está tentando me proteger, me poupar, mas eu não vim para ser poupado, eu vim para entregar minha vida. Olha que coisa interessante, quando Jesus aqui no versículo 11, ele indaga Pedro e fala: ei, cara, o que você vai fazer? Põe tua espada na bainha. Será que eu não vou beber o cálice que o Pai preparou para mim, o cálice que o Pai me deu? Ora, se eu vim para essa hora, eu vim para esse momento, eu vim para me entregar por vocês. Não é na força do braço. Não é, você está tentando me proteger, mas de quê? É isso que Deus quer que eu faça. E às vezes a gente lê o Evangelho, né, e a gente entende o Evangelho errado, né? A gente pensa que aceitar Jesus, ou quando a gente se rende a Ele, né? Quando a gente confessa com a nossa boca: olha, Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador. Na verdade, a gente não aceita Ele, né? Ele nos aceitou primeiro. Então, quando isso acontece, que há uma conversão de vida, quando a gente se converte, quando a gente confessa Jesus como Senhor e Salvador, isso a gente faz para ter uma mudança de vida, sabe? Eu creio que Jesus, ele tem uma forma especial de trabalhar na vida de cada pessoa. Não é na força do braço, não é na espada. Ele tem um jeitinho especial de tratar com cada um. E às vezes a gente entende ao contrário. Ah, não, eu sou de Jesus, eu sou bonzão, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou melhor que o outro, eu já sou salvo, o outro vai para o inferno. E a gente quer estar como Pedro, a todo instante, tacando a espada, cortando a orelha do povo. Quando eu falo de cortar a orelha, é claro que eu e você, a gente não anda com espada de verdade arrancando a orelha das pessoas, mas eu digo a orelha espiritual, sabe? Às vezes a pessoa está ali começando a se abrir para Deus, começando a se interessar pelas coisas de Deus, pessoas que não conhecem a Bíblia, pessoas que não têm essa intimidade, não têm. E aí às vezes a gente acha que a gente já é bom o suficiente porque conhece, porque lê, porque já se acha íntimo demais, e às vezes a gente cai na tentação de ir lá e pegar a espada e tá na orelha do outro. A gente quer impor: não, mas não é assim, porque eu leio, porque eu isso, porque eu aquilo. Acontece. Quando a gente está lendo a Bíblia, a gente olha e fala: nossa, né, mas por que Pedro fez isso? Né? Ele não já sabia, né, que Jesus já tinha falado? A gente lendo é muito bom, é muito fácil a gente ler aqui a palavra e julgar que, nossa, mas Pedro traiu Jesus, Pedro não, Judas traiu Jesus, nossa, Pedro negou Jesus. E quantas vezes eu e você somos Judas, somos Pedro? Por menos, sabe? Então aqui fica algo para se refletir. Às vezes as pessoas querem ser o bonzão demais, ser o primeiro da fila, sentar na melhor cadeira, pegar o melhor lugar, aí vai na igreja ou vai em algum determinado canto e quer pegar ali o melhor canto. Ei,
O Evangelho não fala sobre isso não, porque a gente não lê Jesus querendo ser o melhor. Por que eu e você quer ser sempre o especial, o bonzão, o melhor? Não é sobre isso o Evangelho. É o contrário. É a gente ceder o melhor lugar. É a gente levantar e dar o lugar para aquele que está de pé. É a gente achar a porta do ônibus e ser o último a entrar. A gente ter a certeza ali de que todo mundo está sentado, que está bem, e entrar por último. Porque a gente tem que ser que nem Cristo. E é difícil. É muito difícil. Principalmente no dia a dia, quando nós somos confrontados. Quando às vezes a gente tem aquele 2 minutos de distração e a gente quer impor, a gente quer ser melhor, a gente quer ali puxar a espada e atacar. Às vezes uma pessoa que só está buscando entender, só está buscando talvez uma explicação, uma pessoa que está ali tentando compreender sobre Jesus. E você, que é aquela pessoa que talvez já sabe um pouquinho, que deveria estar lá para dar essa explicação, às vezes a gente é aquele que vai julgar, que vai brecar aquela pessoa. Gente, eu falo porque é real, sabe? Aconteceu comigo esses dias, tipo aquele 2 minutos de impulso, uma pessoa com dúvida e eu, ao invés de ir lá e perguntar, não, mas tá com dúvida por quê? Não, já fui lá, não, é pá, tá escrito aqui, para uma pessoa que não tinha um entendimento, sabe? E às vezes, ao invés da gente trazer para perto, a gente acaba afastando. E por que eu tô dando esse exemplo, gente? Porque acontece comigo, pode acontecer com você, com qualquer um de nós, mas a gente tem que prestar atenção quando isso acontece e ter a humildade. Fala, será que eu falei, né? Será que a pessoa se chateou? E você ir lá e se desculpar, falar, olha, me perdoa, não foi a intenção, né? Não é assim que Jesus agiria, foi por um impulso. Eu te peço 1000 desculpas e deixar tudo bem, você ser humilde ao ponto de pensar, cara, como foi que a outra pessoa recebeu isso que eu falei? Como é isso, né? Então, essa é a questão do perigo da espada na mão. A gente precisa parar, pensar e se lembrar, ei, eu não sou discípulo de Pedro, eu sou discípulo de Jesus. Eu tenho que me parecer com Jesus. E olha, tenho certeza, viu, que esse estudo está falando muito comigo. Acho que é por isso que eu estou indo tão devagarzinho com ele, porque são muitos detalhes, muito bom. Então nós temos que ser como Cristo. O que você prefere? Jesus fazendo milagre para você ou através de você? Jesus ali usando a sua vida para curar pessoas, para pessoas conhecer a Cristo através da sua vida, sabe? Pessoas terem transformações reais de vida, abandonar o vício. Você vê ali a vida de uma pessoa que está lá no fundo do poço e de repente essa pessoa ela tem um encontro com Cristo e muda totalmente de vida, isso através da sua vida. É isso que a gente tem que às vezes pensar. Às vezes a gente quer Jesus pra gente a todo tempo, fazendo milagre, fazendo isso, fazendo aquilo, mas às vezes eu não quero ser canal de bênção na vida do outro. Eu não quero me submeter, eu não quero abrir mão, eu quero só que façam por mim. E não é isso que Jesus ensina. Não é isso que Jesus ensina. Então, Jesus aqui está indagando Pedro. Ei, meu pai me mandou para isso. Como é que eu não vou fazer se eu obedeci ele até aqui? Se eu vim foi para isso mesmo. Então, guarda a espada, porque Jesus aqui, se ele continuasse falando, guarda a espada. Eu não estou aqui para ser salvo, não. Eu estou aqui para entregar a minha vida para que outros sejam salvos. Inclusive você, Pedro. Se não for eu me entregar aqui, o que vai ser de tu, cara? Aquele que tentar salvar a sua vida por si só, não, eu vou me salvar porque eu sou muito bom, eu tenho boas obras, eu faço isso, eu faço aquilo, eu.
aquele que tentar salvar a sua vida vai perder. E aquele que perder a sua vida é a que achou. Aquele que consegue abrir mão dos seus direitos pelo próximo, é aquele que cede ali o seu lugar para o próximo, é aquele que pensa menos em si e se preocupa com o outro. É isso que Jesus nos ensina a todo tempo. Mas às vezes a gente não quer entender. Então, você quer encontrar Jesus? Encontrar com Jesus é criar coragem para perder a vida. Nós temos que abrir mão de coisas, nós temos que abrir mão do nosso pecado. É do dia para a noite? Não. Jesus, ele tem um ritmo para cada pessoa. Primeiramente, se permita aprender a palavra. Se permita conhecer Jesus. Não é pelo que a religião fala, mas aprenda com o que Jesus lhe ensina, com o que Jesus lhe mostra, com tudo que ele fez, com as suas ações, como ele era. Nós estamos justamente aqui para estudar isso. Versículo 12. Então, a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o maniataram. Em outras traduções está o amarraram. Tem traduções diferentes, mas é a mesma coisa. Então aqui, quem era o tribuno, a corte, o tribuno. O tribuno era o oficial, ele era chefe de uma corte romana, certo? Só para a gente entender. Os servos dos judeus, eu já deixei explicado aqui no vídeo anterior, tá bem explicado qual é o processo, para ser servo, para depois ser um líder ali dos judeus, um líder ali no Sinédrio. Então, está relacionado aí até com o Malco, que foi o servo que teve então a orelha cortada. Uma outra curiosidade, que eu acredito que eu falei no estudo anterior, é que o Evangelho de João, ele é o único que cita o nome do servo que Pedro cortou a orelha, que era Malco, que até também no estudo anterior eu falo sobre o significado do nome e tudo mais. Então, versículo 13. E conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Então, Anás foi o sumo sacerdote do ano 7 ao 14, mais ou menos ali, depois de Cristo. Então, ele foi destituído pelos romanos, Então, Caifás, genro de Anás, foi indicado para posição e serviu durante aí os anos 18 ao ano 37 depois de Cristo, Segundo a lei judaica, a função do sumo sacerdote era vitalícia e por isso os judeus ainda consideravam Anás o sumo sacerdote. Foi por isso que eles levaram Jesus para Anás primeiro. Logo, Caifás se envolveria no caso, uma vez ser ele a autoridade para cumprir o que ele próprio planejava. Então, aqui a gente vê, quando fala aqui do tribuno, dos judeus, então eles amarraram ali, tem todo um contexto aqui, e conduziram, levaram ele primeiro a Anás. Então aqui a gente já entendeu o porquê de levar primeiro a um e depois ao outro, justamente por conta de ser vitalício. Então, como o Anás ele era ali o sogro, ele era o mais velho, então era ele que estava ali no comando, mas quem iria executar mesmo o que já vinha planejando era Caifás, certo? Então aqui para ficar bem contextualizado. Versículo 14. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. Então, isso aqui, a gente viu essa parte, lá em João 13,
no capítulo 13, versículo 23, né? E aí a gente vê toda essa situação se armando ali, né? Caifás era aquela pessoa que já tinha o propósito ali instalado no seu coração, né? De matar Jesus, porque Jesus incomodava, né, o sistema religioso, porque ele vinha e falava exatamente o que Deus mandava e ele não estava preocupado em cumprir uma religião, em seguir ali exatamente. Ele seguia todas as leis, ele cumpriu tudo certinho. O problema desse povo, né, do Sinédrio ali, de alguns sacerdotes, não é generalizado, não eram todos, mas eles eram hipócritas, eles falavam uma coisa, faziam outra, eles utilizavam ali então das escrituras, muitas vezes para obter benefício próprio. Quando convinha para eles alguma coisa era de um jeito, quando não convinha era de outro jeito. Então, na verdade, ficava claro que eles não seguiam o que Deus queria que fosse seguido ali através da palavra, mas eles iam conforme muitas vezes o seu desejo, a sua ganância, o seu ego, né, da posição, e enfim, dentre tantas outras coisas. Versículo 15. E Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava da parte de fora à porta. Saiu então o outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Então, quem era esse outro discípulo, né? Era João. Era João aqui. E aqui no versículo 17, só para eu concluir, João vem, fala com a mulher lá, com a porteira, a pessoa que estava lá na portaria, leva Pedro para dentro, porque Pedro já tinha ficado lá para fora. E então a porteira disse a Pedro: não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: não sou. Então aqui a gente vê claramente Pedro negando Jesus pela primeira vez. Aqui só para eu recapitular, no João 14, no versículo anterior, aqui no 14, quando o Caifás, né, planeja que Jesus deveria morrer por toda a nação, a referência que você vai encontrar isso é João, capítulo 11, versículo do 50 ao 52, tá bom? E aqui, vamos voltar aqui à negação de Pedro. Por que a mulher pergunta, né? Ela, aqui no versículo 17, é bem interessante, quando ela fala assim: não és tu também? Por que ela usa a palavra também? Por que será que ela fez essa pergunta? Porque João, ele já tinha se declarado abertamente: ei, eu sou um discípulo de Jesus, eu conheço o sumo sacerdote, eu vou entrar lá na sala com ele. E quando ela vira para Pedro e faz essa pergunta, ela já está falando: ei, você também é, porque lá dentro já tem um, então você também é. Deixou muito claro. Já Pedro, ele nega. Então, Pedro, ele era ali a pessoa que estava tentando, com as suas forças, amar Jesus. E João, em capítulo 13, 23, era aquele a quem Jesus amava.
a quem estava usando todas as forças para saber o quanto Jesus o amava. Então Pedro empregava força para amar Jesus e o nega. E João empregava força em saber o quanto Jesus o amava, mas não nega Jesus. Ele fala abertamente que ele é discípulo, por onde ele vai, ele fala. E essa é a diferença. Amar a Deus sobre todas as coisas é descobrir que Ele ama você. E crescer, e entender o quanto Ele te ama. Aqui a gente vê, Pedro, que era aquele que tinha acabado de tirar uma espada, era aquele que na força do braço queria resolver as coisas, e na hora que precisava, era o primeiro, não vou dizer que era o primeiro, mas era aquele que ia lá e negava. Ei, você também não é um dos discípulos? Não, não sou. Então, essa foi a primeira negação de Pedro, profetizada por Jesus. Nós vemos isso lá em João, no capítulo 13, no versículo 38, para que você se lembre aí. E às vezes, se você quiser voltar lá, para conferir, você pode anotar aí a referência. Então, dessa forma, Jesus já tinha dito a Pedro: Pedro, cara, você está falando que você vai morrer por mim, vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas na primeira oportunidade, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes? Não, Senhor, que é isso? Eu vou contigo até o fim, se tiver que morrer, pular na frente, eu vou, e aquela coisa toda, mas será que é isso mesmo? Será que todo mundo é como Jesus, assim, que tem coragem de morrer pelo outro? Difícil, né? É difícil. Aqui eu vou fazer a leitura para vocês de João 13, no versículo 38. Respondeu-lhe Jesus: Tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto não tiveres me negado 3 vezes. Aqui era num contexto, que Pedro está falando aqui para Jesus: Senhor, vai para onde vais? E Jesus respondeu: Para onde vou não pode seguir-me, mas depois me seguirá. E disse-lhe Pedro: Senhor, por que eu não posso seguir agora? Por ti darei a minha vida. E aí é onde Jesus profetiza: Cara, você está falando isso, mas na hora que arrochar, você vai negar. Na hora que for valendo mesmo, tudo isso que eu estou dizendo, tu vai negar. E não é uma não, nem 2, são 3 vezes. E aí muitas vezes, a gente lendo aqui a Bíblia, como eu estou falando, a gente lê e a gente gosta de julgar. Ah, mas caramba, Pedro andava com Jesus, Pedro conhecia Jesus e negou. E quantos de nós conhecemos também a Jesus, lemos a palavra de Jesus e também o negamos diante do mundo? Às vezes temos vergonha. Ah, você crê em Cristo? Não, vou na igreja de vez em quando. Não, mais ou menos. Quantas vezes a gente é um Pedro da vida que se esconde, que não mostra, que quer ser aquele crente secreto, aquela pessoa que crê secretamente com vergonha, tem vergonha de levar uma Bíblia, Aí a gente olha, aí a gente quer julgar, porque a gente tem uma facilidade tão grande para julgar. A gente vai lendo: mas por que não fez isso? Por que não fez aquilo? E a gente é tão bom nisso, de falar para o outro o que deveria fazer. Mas e quando é a gente que está nessa situação? Será que a gente consegue fazer? Será que a gente consegue ter esse discernimento? E aqui fica muito claro,
Na força do braço a gente não consegue nada de acordo com a vontade de Deus. Aqui até o fato de negar, Jesus já tinha profetizado. E cara, se é desse jeito, mas você vai precisar passar por isso aqui para poder você entender que não é do jeito que você quer. Não é na base da porrada, da espada, da força do braço e vamos invadir tudo e fazer e é do nosso jeito. E Jesus, a todo tempo, está aqui mostrando isso. Sabe? E quando é que eu e você nega Jesus? Às vezes tem alguém precisando de uma palavra, de um abraço. Às vezes tem alguém precisando sentir o amor de Jesus. E é como eu falei agora. Você quer Jesus fazendo milagre para você ou através de você? Quando eu digo milagre, não é apenas de ressuscitar um morto, de curar uma pessoa, um cadeirante, ou enfim. Quando eu falo milagre, às vezes um abraço na vida de uma pessoa é um milagre. Uma palavra. Às vezes aquela pessoa está ali, ai Deus, eu só queria ganhar um abraço hoje. E você vai lá e dá um abraço naquela pessoa. Cara, aquilo ali na vida daquela outra pessoa que estava esperando esse abraço foi um milagre. Então, às vezes a gente pensa coisas mirabolantes. E às vezes Deus age tão na sutileza. Mas muitas vezes a gente prefere negar. Ah, não. Eu vou fazer isso nada. Eu vou ficar falando de Jesus para os outros. Tanta fofoca para contar, tanta coisa aí dos últimos acontecimentos, do mundo dos famosos, o mundo político bombando. Eu vou estar aqui na internet brigando, comentando e dando minha opinião, porque isso é o que importa. E às vezes a gente se esquece. A gente também está negando Jesus. Quando a gente é omisso com a palavra, quando a gente é omisso com aqueles que precisam, nós também estamos negando, porque nós não estamos fazendo o que ele ensinou. Né? Quantas vezes a gente fecha os olhos para não ver a situação? Ah, eu prefiro não ver, prefiro não saber, prefiro... Estamos negando também. Né? Dizendo, ah, você conhece Jesus? Não, não conheço. Ah, você pode me dar uma palavra? Não, não sei. E a gente também nega. Então, fica para que a gente possa refletir, né? No nosso dia a dia, no nosso... por onde quer que a gente vá. Será que a gente tem negado Jesus? Ou será que a gente tem feito questão de ser como João? Não, eu sou discípulo. Eu vou com ele. Eu vou entrar lá na sala do sumo sacerdote com ele. E no meu trabalho, se precisar, eu vou dar a palavra. Eu vou dar um abraço. Ou será que a gente está sendo como Pedro? Quando alguém vem falar qualquer coisa, a gente saca da espada e usa da capa da religiosidade. Não, porque isso não pode, porque isso é pecado, isso e aquilo outro. Então fica para a gente pensar e refletir, né? Nós temos que ser menos Pedro e mais Jesus. Ser menos Pedro e mais Jesus. Agir menos na impulsividade e fazer mais a vontade de Deus. Mas como eu sei que é a vontade de Deus? A palavra a todo tempo ela nos ensina. Fazer a vontade do Pai. Jesus falava, eu vim para fazer a vontade do Pai. Eu vim para falar o que o Pai quer que eu fale. Eu vim para... E a palavra está aí, ela não mudou, ela é a mesma. E ela serve para mim, para você, para nós, para toda a família desse canal, Conexão Evangelística. Por isso o nome, Conexão. Conexão com o Evangelho. É estar ligada ao Evangelho, é estar ligada à Palavra de Deus. Porque é ela que direciona. Por isso o nome do canal, Conexão com o Evangelho. Conexão Evangelística, conexão com essa Palavra de Deus. Para que a gente esteja preparado e não negue Jesus. Versículo 18. Ora, estavam ali os servos e os servidores, que tinham feito brasas, e se aquentavam, porque fazia frio. Com eles estava Pedro, aquentando-se também. Então, só por esse relato aqui, né, a gente vê que possivelmente não,
a Bíblia ela fala, né? Porque fazia frio. Então devia estar muito, muito frio por ali. E eles estavam então se esquentando. Então ali tinha uma roda de pessoas que não seguiam Jesus, né? Não eram seguidores de Jesus. Pessoas aos quais não acreditavam em Cristo, em nada do que ele falava, né? Possivelmente ali uma roda de pessoas se aquecendo, talvez conversando de tudo enquanto, e é nessa roda que Pedro se achega, né? Tava ali os servos, os servidores, eles tinham feito ali a brasa, e Pedro, né, vendo ali, tá frio, neguei Jesus mesmo, né? Já foi, já tá lá dentro, posso fazer nada, o que eu posso fazer ficar por aqui, é tentar me salvar. Gente, essa questão de Pedro negar, né, também é tão assim, que aqui ele também teve medo. Ele teve medo, porque todo mundo tava para matar Jesus, e talvez na cabeça dele realmente tenha passado: se eu falar que eu conheço, eles vão me matar também. Sabe? Talvez, aí o que ele tentou fazer? Ele tenta então ali se misturar com os outros. Ele vai chegando perto ali daquele pessoal, os servos, vai por ali tentando, né? Ficar por ali, se misturar, se infiltrar ali ao meio para passar desapercebido. E o sumo sacerdote, versículo 19, e o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Então, o sumo sacerdote aqui é Anás, né? A gente vê lá em João 18:13. Esse não foi um julgamento verdadeiro, já que o sinédrio não havia sido convocado. Então, para esse interrogatório ter sido real, né, precisava fazer uma convocação, né? Todo o sinédrio precisava estar ali. E o objetivo desse interrogatório deve ter sido reunir provas. Anás estava interessado nos discípulos de Jesus e sua doutrina, e ele queria saber quantos seguidores Jesus tinha. Então, perceba que o medo de Pedro não era algo banal, era algo real. Ele sabia que ali poderia dar ruim para todo mundo, inclusive para ele. E aqui a gente vê, né? Desde aquela época já havia a corrupção, até mesmo nos julgamentos, né? Hoje, trazendo para hoje, uma pessoa ela pode ser presa, ela cometeu aqui um crime, né? Ela cometeu ali um crime, por exemplo, um assassinato, mas ela pode já ser condenada porque viram ela matando, sem antes passar pelo julgamento? Pode. Tem todo um procedimento. Gente, os procedimentos das leis de hoje, né? Essas leis que a gente segue, né? Penal, lei da Constituição em si, aí tem a lei jurídica, a lei penal, enfim. É tudo, gente, é baseado na Bíblia. É baseado na Bíblia. Foi o homem que inventou. Claro que algumas leis têm umas arrumação aí que, pelo amor, né? Mas, enfim, aqui a gente vê, né, que era para ter tido uma convocação, era para estar todo mundo ali, mas foi uma coisa meio camuflada, meio ali de última hora, tipo, traz para cá que eu vou ver aqui. Então, ele já interroga, e o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Então, ele estava interessado mesmo em saber quantos são, né, para depois eu ir lá e acabar com eles. Quantos são? Porque não adianta só eu te matar e eles continuar causando aí desordem, né? Porque na cabeça deles Jesus causava desordem, Jesus
ele não fazia o que era para ser feito, ele curava dia de sábado, né, que era proibido, e dentre tantas outras coisas. Então eles tinham um interesse específico. E aqui no versículo 19, ele deixa bem claro que interesse era esse, era saber sobre os discípulos, né, quantos eram, enfim. E aqui a gente vê Jesus respondendo, versículo 20, Jesus lhes respondeu: eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam, e nada disse em oculto. Para que perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram. O que é que lhes ensinei? E eis que ele sabe o que lhes tenho dito. Jesus aqui foi bem corajoso, mas perceba que Jesus, ele não responde de qualquer jeito. São sempre palavras bem pensadas, bem colocadas, coisa que às vezes eu confesso que eu tenho dificuldade. Às vezes a gente vai responder alguma coisa, e tal coisa, e já sai assim, a cabeça mal pensa, a língua já tá soltando e sai as coisas atravessadas de qualquer jeito. Aqui não, até isso Jesus, sabe, ele nos ensina assim, lendo essa palavra, a gente aprende assim, calma, escuta primeiro, processa e depois responde. Eu tenho muito essa dificuldade. Às vezes a pessoa mal terminou de falar, eu já tô... E Deus tem me falado muito nessa área, né? E se de repente você também tem essa dificuldade, aproveite aqui a palavra, né? Olha só como Jesus, ele devolve com uma pergunta. Jesus, ele era muito articulado ali com as suas palavras. Ele era muito coerente com aquilo que ele falava, com aquilo que ele pregava e sempre de uma forma calma. Então ele fala, olha, eu falei abertamente, falei nada em oculto. Por que ele fala isso, né? Ele ensinava em lugares públicos. Jesus nunca escondeu o seu propósito. Sabe por quê? Porque ele não queria montar uma sociedade secreta. Se Jesus quisesse montar uma sociedade secreta de Jesus, ele não teria feito o que ele diz aí. Eu preguei, foi para o mundo ouvir. Não era escondido, não era dentro das cavernas, não era só dentro de casa, não era só dentro da igreja, era por onde ele ia. Quantas vidas, de João 1 até aqui João 18, quantas vidas nós vimos ser transformadas por Jesus? Ou será que Jesus só era Jesus quando ele estava no Sinédrio pregando? Porque às vezes a gente pensa que ser crente já está só ali, quando a gente chega na igreja a gente é crente, aí saiu da igreja a gente não é mais e vamos ser outra pessoa, vai xingar, vai bater, vai, sabe, falar coisas que não são legais para o outro, dar conselhos indecentes e apoiar coisas ilícitas. Jesus, ele era sempre a mesma pessoa. Jesus marcava encontros. Jesus, no meio das viagens, ele parava para curar a vida de pessoas, né? Como em João 4, a vida da mulher samaritana lá no poço. Jesus, ele cura cego. Jesus, ele é articulado. É isso que ele quer que nós venhamos aprender com ele. É seguir ele aonde quer que estejamos. Não é algo que é só dia de domingo, é só dentro de uma igreja, mas é algo que nós precisamos viver todos os dias. No trabalho, na rua, na faculdade, na escola, no clube, sei lá, onde quer que você frequente, onde quer que você vá. A gente não existe duas pessoas, duas caras, dois jeitos. Não existe. Não dá. Então a gente precisa de fato ser como ele. Ser. Não fingir, ser.
Então aqui Jesus fala claramente sobre o que ele falou, para quem ele falou, por onde quer que ele estava, onde quer que ele andava. Ele não se escondia porque ele não tinha necessidade de se esconder. Ele não fazia escondido, pelo contrário, ele queria que fosse divulgado, propagado. Ele queria que fosse falado, e isso é até hoje assim, é até a sua volta, é por isso que esse canal existe, é por isso que nós estamos aqui, para falar sobre essa palavra, para ensinar, para aprender, para ouvir, para entender e repassar para outras pessoas. Então ele fala aqui, versículo 21, por que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que é que lhes ensinei, e eis que eles sabem o que lhes tenho dito. Então Jesus, ele estrategicamente ali, ele devolve a pergunta, né? Segundo a lei, aqui no versículo 21, né? Segundo a lei, a testemunha de defesa deveria ser chamada primeiro. Jesus não podia ser interrogado antes das testemunhas serem ouvidas. Então, a forma como eles estavam fazendo aqui era toda ilegal. E Jesus, ele sabia disso. Aí ele estava falando isso, já está perguntando para mim, cadê as testemunhas? Cadê? Pergunta para eles ouviram. Eles estavam lá, não foi para eles que eu falei? Perguntei para eles. Eles vão saber dizer. E aí no versículo 22, e tendo dito isto, um dos servidores que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo, assim respondes ao sumo sacerdote? Segundo a lei judaica, isso também era algo ilegal. Ninguém, absolutamente ninguém, poderia ser punido antes de ser condenado. Então, o servidor que fez isso, ele fez também algo ilegal. Então é dessa forma que muitas vezes essa turma achava que estava seguindo a palavra de Deus, fazendo coisas ilegais, coisas por debaixo dos panos, coisas que não era para estar acontecendo, mas eles estavam julgando Jesus porque curava dia de sábado, porque trazia a palavra de Deus. Olha aí, que coisa um pouco complicada, né? Então, Jesus aqui ele fala claramente, as pessoas aqui dão testemunho de quem nós somos, das nossas obras. São elas que vão dizer quem nós somos. As nossas obras revelam a natureza, a nossa natureza. Quem eu sou quando eu estou trabalhando? Quem eu sou na igreja? Quem eu sou dentro de casa? Quem eu sou no colégio? Na faculdade? Sabe? Você teria coragem de falar isso? Tipo assim, eu não vou falar quem eu sou não. Pergunta aí pros meus pais, quem sou eu? Vai lá pro meu pai, pra minha mãe, pergunta. O pai e a mãe vai saber quem é você. Pergunta aí pra minha esposa, pro meu marido. Pergunta pros meus filhos. Pergunta aí pro pastor, quem sou eu? Pro líder, a turma que estuda comigo, ou para os amigos de escola, de faculdade, enfim. Como seria se chegasse hoje alguém perguntando, quem é você? Quem é fulano de tal? O que você acha dele? Como que é ele aqui no trabalho? Como que é ele em casa? O que será que as pessoas diriam? Porque as pessoas dão testemunho de quem nós somos, das obras que fazemos, como nós respondemos, como nós reagimos, tudo. Todo mundo dá o testemunho. Olha, fulano mente que nem presta. Fulano, caloteiro, acostumado a comprar e não pagar ninguém. As pessoas não.
Fulano, aquela, nossa, é um amor de pessoa, ajuda todo mundo, tá sempre disposta ali, disponível. O que? Aquela pessoa X, não, dá conta da vida de todo mundo, menos da dela. Tá com a vida toda, as pessoas dão testemunho. Nós somos testemunhos vivos. Embora muitas vezes a gente queira ter essa separação da nossa vida, da vida cristã, mas não existe separação, nós somos uma coisa só. As nossas atitudes vão dizer a nossa obra, quem nós somos. O nosso convívio com amigos, com parentes, com pessoas, por onde quer que nós passamos, quem nós somos. O que as pessoas testemunhariam, né, de mim, de você? O que as pessoas diriam? Né? Será que a gente teria essa coragem de falar para Jesus, igual a Jesus? Pergunta aí quem eu sou, que eles vão te dizer. Né? É claro, né, que ouvindo isso, muita gente, mas tem aqueles que vão mentir, aqueles que já não gostam, porque não sei o quê. Mas, gente, por onde a gente passa, a gente deixa uma impressão. Sempre. Não existe a gente passar pela vida de uma pessoa e não deixar nada. Ou a gente deixa um sentimento bom, ou a gente deixa um sentimento ruim. Ou a pessoa vai ter uma boa visão de nós, ou a pessoa não vai ter. Isso é de acordo com o que a gente vai fazer, de acordo com o que a gente vai mostrar, a maneira como a gente vive. E é isso. Então, aqui é como se Jesus falasse, olha, eles que dão testemunho de mim, de quem eu sou, as obras que eu faço. Ele não vai ficar ali falando, né, para aqueles homens se enaltecendo, eu sou Deus, não. Ele está dizendo assim, as minhas obras dão testemunho de mim. Você conhece uma árvore pelo fruto. Você conhece uma árvore pelo fruto. Então, às vezes você não sabe que árvore é, mas você vê uma manga pendurada, uma mangueira, é uma árvore que dá manga. Não dá para você olhar para uma árvore que tem uma laranja pendurada e achar que é uma mangueira. Não dá, porque o fruto tá lá, não tem como confundir. Assim somos nós. Quem nós somos? Isso quem diz não sou eu. Isso quem eu sou. Isso quem diz não sou eu. São as pessoas que eu convivo, as pessoas do meu ambiente de trabalho, as pessoas da minha casa, as pessoas da igreja, as pessoas do meu convívio, as pessoas da família, os amigos mais distantes. É eles que tem que dar o testemunho. Quem é essa que vos fala, né? Quem sou eu? Então não sou eu, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. E Jesus está deixando isso aqui muito bem claro. E versículo 23. Respondeu-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal. E se bem, por que me feres? E Anás mandou o maniatado ao sumo sacerdote Caifás. Então, hoje eu vou ler até aqui o 24. Maniatado é amarrado, tá bom? Anás mandou amarrado ao sumo sacerdote Caifás. Então, aqui a gente vê que Deus levou ali um tapa na cara, né? Porque Jesus, ele era Deus, né? Ele levou ali um tapa na cara. Ele foi punido ali antes mesmo de ser condenado. E aqui nesse versículo 23 e 24, que é o último aqui que eu vou ler, que eu já li, Jesus pediu que seus acusadores apresentassem alguma prova, se ele havia feito algo errado. Se falei mal, dá testemunho do mal. E se bem, por que me feres? Né? Isso ele fala aqui no versículo 23. Então, Deus aqui, ele levou literalmente um tapa na cara, foi esbofeteado ilegalmente e ficou em silêncio. Sabe por quê? Por amor. Porque ele sabia que tinha que acontecer aquilo. E esse cara é tão
audacioso esse servo, né? Ele deu um tapa na cara de Deus e ainda fala: você sabe com quem você está falando? Você responde assim ao sumo sacerdote? E aqui mostra um pouco do ego humano, sabe? Da posição humana. Deus estava ali numa condição de humildade. Deus ali, Jesus sendo Deus, levou um tapa na cara e estava ali, humildemente, calado, na dele, respondendo ali o que lhe perguntavam, seguindo ali as orientações de Deus. E aí a gente vê aqui aquela famosa frase que mostra totalmente o ego humano por conta de cargos, por conta de posições sociais, seja eclesiásticas, né? Seja na igreja, seja no trabalho, enfim, em diversos ambientes. Às vezes, infelizmente, pessoas que em situação de poder, né, às vezes ali de ter subido de cargo, de ter alcançado uma determinada posição, seja social, seja no trabalho, enfim, essas pessoas elas crescem também junto com o cargo, com a posição, ao seu nível de arrogância. Quem nunca ouviu aquela frase: você sabe com quem você está falando? Aí a vontade que dá é de responder: sei, com a pessoa que está com o ego lá em cima e que é um ser humano igual a mim. Porque é o que tá. Mas Jesus não responde isso. Jesus, ele fica calado. E ele fala: ué, se eu falei mal, me diz aí, dá o testemunho do mal que eu disse. Fala aí o que foi que eu disse mal, o que foi que eu respondi. E Jesus só disse o quê? Cara, você tá perguntando pra mim. Tá tudo ilegal aqui, eu tô sendo julgado. Cadê a reunião do Sinédrio? Cadê as testemunhas que eram pra estar aqui? E eu ainda... Porque eu fiz uma pergunta, você tá me batendo? Tá tudo errado e eu ainda sou errado. E esse ego, né, é o que às vezes acaba com muitas pessoas, infelizmente. O ego é eu sou, aí a síndrome, né, do querer ser Deus. Eu sou fulano de tal, eu sou não sei o quê. Cara, você não é, você está ali naquela posição e talvez Deus te colocou ali, mas não foi para você humilhar ninguém, não foi para você ter esse ego alterado, não foi para você humilhar os outros, foi para você servir. E às vezes as pessoas fazem uma confusão tão grande com isso, porque agora eu sou tal coisa, o chefe, o líder, o grande, o diretor, o coordenador, o líder de equipe, o líder de seção, sei lá, o líder da faculdade, o líder da sala, o líder de classe, o gerente da loja, o gerente comercial, o gerente de vendas. E às vezes as pessoas mudam tanto, por conta às vezes de um cargo, de uma posição. Caifás aqui, você sabe com quem você está falando? Né? O servo ali querendo puxar saco. Ei, é assim que você responde o sacerdote? Aí já pensou, Jesus fala assim, é assim que você fala com Deus? Mas Jesus não é esse. Não é esse o coração, não é isso que ele nos ensina. Não é isso que ele nos ensina. Ele ensina a ser manso. E é difícil. Então, quem é Jesus? Né? Ele é ali o homem que tinha todos os anjos das regiões celestiais ali à sua disposição. Se ele falasse, pai, me tira daqui agora, vem os anjos, manda teus anjos, sairia. Mas não era isso. Ele não veio para fazer a vontade dele, ele veio para fazer a vontade do Pai. E é isso que ele quer ensinar a mim e a você. Ele levou uma bofetada no rosto e não reagiu. Ele pergunta, o que foi que eu fiz de errado? Fala aí. Ele não foi pegar o facão, ele não deu uma voadora de volta,
ele não reagiu. E é difícil no dia a dia. Mas é por isso que a gente precisa ter contato com essa palavra sempre. Porque tendo contato já não é tão fácil. Imagina se a gente não lê e não conhece. Jesus quer que a gente aprenda a ter essa reação. Às vezes a gente quer dizer, né? Eu sou crente, mas não sou tonto, não sou besta, porque se fizer comigo, eu vou não sei o que, e aquela coisa toda. Me mostra aí um dia na Bíblia que está mostrando que Jesus faz isso ou manda os discípulos dele fazer isso. Não tem. Às vezes a gente lê o Evangelho, mas não vive verdadeiramente o Evangelho que Jesus ensina. A gente quer revidar, se exaltar por coisas tão menores. Às vezes a gente não leva nem um tapa, às vezes é uma piadinha de leve, a gente não quer aguentar, quer ir pra cima. Mas aí a gente escuta aquela voz assim, ó. Ei, guarda a espada. Não é isso. Não é sobre isso. Estão te atacando? Silencia. Se cala. É difícil calar, gente. Eu tenho uma dificuldade imensa de calar. Sabe? Mas a gente precisa entender isso. Precisa viver isso. E é isso que a gente vai parar para refletir. E aí, no próximo estudo, eu leio do versículo 25, provavelmente até o final, porque vai ter os detalhes das negações de Pedro, que eu quero trazer bem detalhadinho aqui para vocês. Eu espero que essa palavra fique guardada no coração de vocês, que vocês possam refletir, não no que eu falo para vocês, gente, mas é sobre o que a palavra de Deus fala. Leiam se preciso for, releia, pegue trechos, aprenda ali, que o Senhor tenha falado muito ao seu coração através desse estudo de hoje. Eu vou mostrar aqui para vocês as imagens que eu separei aqui no começo, né? Judas traindo, Jesus com um beijo, momento que Pedro corta ali a orelha do servo, né? Tanto é que aqui ele está vestido como servo, né? E não soldado. Jesus cura, né? A orelha. Momento que Jesus é entregue a Caifás. Pedro aqui querendo se achegar ali na roda do pessoal, como quem não quer nada. E o pessoal pergunta, né? O pessoal vai perguntar, você não estava com ele, né? Mas isso vão ser cenas das próximas leituras, né? Dos próximos versículos, né? Nem dos capítulos, dos próximos versículos. Então, eu aguardo você para o próximo estudo e convido você novamente a orar para finalizar. Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra tão revigorante, essa palavra, Senhor, que nos ensina, Pai, a seguir verdadeiramente o Teu Evangelho, nos ensina verdadeiramente o sacrifício de Jesus e como Jesus quer que nós sejamos, através ali de tudo que Jesus fez, de tudo que Jesus falou, Ele nos ensina. Então, que nós, Senhor, possamos vivenciar no nosso dia a dia. Que o Senhor venha nos fortalecer, ó Pai. Nos fortalecer, Senhor, para que possamos de fato viver essa Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo venha com o fruto do Espírito, nos trazendo a bondade, a benignidade, o domínio próprio, para viver, Senhor, a Tua palavra no dia a dia. Somos gratos a Ti, Pai, por esse amor que transborda, por esse amor que ensina, que exorta, que ao mesmo tempo acalenta, que abraça, que ensina como seguir, Senhor. Através desses estudos, nos sentimos filhos amados e sentimos, ó Deus, o Teu cuidado em nos guiar para ter as atitudes certas, para seguir corretamente tudo aquilo que o Senhor planejou para a nossa vida.
Somos gratos a Ti, Senhor, por essa palavra maravilhosa. Nesse momento, Pai, mais uma vez eu peço ao Senhor, abençoa cada casa, cada lar, cada pessoa, Senhor, que está aqui aprendendo mais de Ti, Senhor. Que essas pessoas, Deus, venham ter mais fome, mais sede de Ti, Senhor. Que elas venham ter mais e mais vontade, Senhor, de conhecer a Tua palavra, de ter de fato, Senhor, uma comunhão contigo, Pai, no secreto, através da palavra, na comunhão com os irmãos, Senhor, conforme Tu nos manda fazer. Não só ter a intimidade no nosso particular, mas o Senhor também nos pede que nós venhamos a nos reunir, a congregar, a frequentar, templos, para que possamos conviver com os nossos irmãos, como a Tua palavra diz, Tu és a videira e nós somos os galhos ali, nós fazemos parte de um corpo. Então, que todos esses que estão aqui, Senhor, estudando, venham ali cumprir o Seu propósito, ó Deus, na vida de cada um deles. Pai, abençoa, Senhor, abençoa. Abençoa também, Senhor, o restante da semana, que na próxima vez, Senhor, todas essas pessoas estejam aqui novamente, assistindo, aprendendo mais de Ti, Deus. Desde já eu sou grata por tudo, em nome de Jesus eu Te agradeço. Amém. E a você, então, fica aqui o meu muito obrigado por assistir até aqui, até o final. Inscreva-se, deixe aí o seu joinha, ative o sininho. O canal agora conta com muitas novidades. Temos aqui então o vídeo, do estudo bíblico que acontece todas as terças às 20 horas, mas nós também temos aí as novidades, de vídeos de oração, alguns shorts trazendo aí algumas explicações de maneira rápida e curta. Então ative o sininho e assim você não perde nada do nosso canal. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, inclusive aquelas pessoas que ainda não conhecem o canal, para que a palavra de Deus alcance muito, muito mais pessoas. Também, se essa palavra tocou na sua vida ou você queira complementar algo, escreve aqui pra gente no comentário. Seu comentário pode edificar a vida de outras pessoas. Desde já, muito obrigado novamente. Que Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau, tchau.